Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial também ao professor Jefferson, que aceitou. Acho que o André, o André falhou, é isso? Acho que ele travou. Agora voltou. Desculpa, a gente acho que caiu a internet aqui no IAL. Essa mesa foi proposta pensando aí no ensejo do ciclo 22, né? Pensando no bicentenário da independência do Brasil e no centenário da Semana de Arte Moderna de 22. E aquilo que a gente coloca tudo num balaio e chama de moderno, né? Então, por isso, nós fizemos o convite para o professor Jefferson, que ele vai fazer uma apresentação, Notas sobre o Moderno, Projetos para Brasília, 1927 a 1957. O professor Jefferson é arquiteto urbanista, professor e pesquisador do IAL-USP, coordena o grupo PEX-URB e é líder nacional do Laboratório de Experiências Urbanísticas. Desenvolve atividades relacionadas à teoria e história da cidade e do urbanismo, processos de urbanização e projetos urbanísticos em assentamentos precários. Tem pesquisa sobre a infraestrutura no Brasil e sobre planos e planejamento em diferentes escalas. Atuou em projetos de urbanização nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste e na gestão pública na região metropolitana de São Paulo. É autor dos livros Projetos para Brasília, 1927 a 1957, e Planejamento Regional no Estado de São Paulo, Polos, Eixos e Região dos Vetores Produtivos. Então, muito obrigado, professor Jefferson. Agora eu vou passar a palavra para você. Obrigado, André. Bom, primeiro quero agradecer à comissão organizadora, né, da quinta semana da pós. É um prazer grande estar aqui em diálogo com vocês. Vai ser uma fala de uns 40 minutos, eu imagino, e depois a gente pode abrir para uma conversa, né, mais horizontal, menos palestra, vamos chamar assim, porque o que eu preparei para vocês não é a apresentação do meu livro em si, porque já é um livro que, né, já tem uma certa idade, então já lancei ele em alguns lugares, eu acho que não tinha sentido apresentar o livro em si, mas eu preparei, como se trata de uma semana de pós-graduação, onde eu sou um dos professores credenciados, eu preparei uma estrutura de apresentação que tenta dialogar um pouco com as demandas dos pós-graduandos, fundamentalmente da pesquisa, metodologia, fontes, e a partir da minha pesquisa que deu origem ao livro Projetos para Brasília. Então, eu estive na mesa hoje pela manhã também, uma ótima mesa, e percebi que algumas das falas, aliás, as falas de todos os discentes estavam vinculadas com a temática da pesquisa, né? Claro, não deveria ser diferente, aqui nós estamos num programa de pós-graduação. Então, eu vou compartilhar minha tela. Se travar alguma coisa, ou vocês me avisem, por favor, no áudio, que eu não vou vê-los, estou com uma tela só hoje, ou me mandem um WhatsApp, porque daí eu consigo ver se cair minha internet, alguma coisa assim, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela. Eu vou controlar meu horário, mas é sempre bom se alguém puder ficar aí na cobrança. Muito bem. Vocês estão vendo, né, minha tela? Sim. Ótimo. Bem, eu vou, então, introduzir um pouco algumas questões a partir da ideia que vem deste meu livro, né, do meu primeiro livro autoral, que foi o Projetos para Brasília, que foi lançado em 2014,
mas que, na verdade, ele é fruto de um trabalho um pouco mais longo, né, que começou em 1997, ainda como iniciação, algumas investigações a partir de um projeto de iniciação científica, né, que se deslanchou depois no mestrado, e que teve apoio FAPESP, tanto na iniciação científica como no mestrado, em um momento mais enxuto, não foi em todo o período, né, e que resultou nesse livro, que é de difícil publicação, porque ele tem algo em torno de 600 páginas, 500 imagens coloridas, trabalho, né, de leitura de imagens, então não é um livro que é barato assim para produção, né, perto de outros tipos de livro, então tem uma questão editorial que é mais complexa, mas que o IPHAN, e eu fico muito feliz por isso, topou publicá-lo quando chegou às mãos da diretoria do IPHAN, né, isso ainda em 2005, 2006, eu acho, via Silvia Fischer, e o Torelli, né, o Luiz Felipe Torelli, que é um grande gestor público, né, foi secretário de Cultura do Distrito Federal, entre outros cargos, também era da diretoria do IPHAN, e embarcou, né, colocou o livro numa das pautas de publicação do IPHAN, e muito embora com idas e vindas, mudanças de governo, né, ele foi publicado em 2014. Né. Brasília foi... o projeto aprovado do Lúcio Costa ocorreu em 1957, né, e Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Então, a gente pode dizer que em 57, 8, 9, 10 foram basicamente 3 anos de construção. Né? O meu livro ele começou, as primeiras pesquisas foram em 1997 e ele foi publicado em 2014. Quer dizer, eu costumo dizer, bom, Brasília foram 3 anos para construir uma cidade, meu livro foi algo em torno de 17 anos para publicá-lo. Eu costumo dizer que no Brasil é mais fácil construir cidade do que publicar livro. Né? Demora mais para construir um livro e publicá-lo do que para a gente construir uma cidade, né? Sobretudo em se tratando da capital. Acho que é um bom exemplo dos paradoxos que a gente tem na produção de conhecimento, né? Logo na introdução, eu começo com um termo parecido com isso, né, que é um primeiro olhar sobre Brasília, porque eu vou descrever exatamente algumas questões que estavam colocadas naquele momento. Meu projeto de mestrado ele foi decorrente dessa iniciação científica, mas ele se desenvolve diante de uma força centrífuga muito grande que estava colocada no programa de pós-graduação naquele momento, né, de algumas questões que o programa de pós do IAL, né, que não existia o IAL ainda, mas da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo na área de Teoria e História, se colocavam como desafios, né, no final dos anos 90, que era justamente compreender quais eram as lacunas da historiografia, da história, da arquitetura e do urbanismo no Brasil, né? Tentar entender por que essas lacunas existiam, se possível, sanar essas lacunas da historiografia e da história, né? Tentando desconstruir os discursos hegemônicos que estavam por trás de uma história e de uma historiografia construída até então, né? Tentando reconstruir, portanto, novas formas de olhar, né? E tentar buscar alternativas de compreensão que fossem alternativas a partir de um rigor metodológico, a partir de um rigor sobre as fontes, a partir de um rigor teórico, conceitual, né, em torno desses objetos que eram trabalhados naquele momento. Então, o meu projeto ele não estava sozinho, ele estava envolvido num conjunto de outros projetos, dentro de um grupo de pesquisa, né, onde nós tínhamos mais de um professor que atuavam nesses grupos de pesquisa. Na época, eram 3 ou 4 grupos de pesquisa só no IAL, e eu fazia parte de um deles. Então, isso foi construído muito coletivamente e sobre uma base muito forte do que o programa de pós, sobretudo na área de teoria e história, queria, onde ele queria chegar, né, olhando para a área de teoria e história da arquitetura e do urbanismo. Claro, depois, esse projeto meu de trabalho de mestrado, como eu vou mostrar para vocês, ele se mostrou interdisciplinar, porque ele foi buscar em outras disciplinas, que não só da história, da arquitetura e do urbanismo,
né, uma base conceitual, uma base teórica, como eu disse, né, a partir da investigação e da pesquisa, que pudessem responder algumas perguntas que foram surgindo ao longo desse trabalho. E ele diz muito respeito da minha trajetória como pesquisador, da minha trajetória como um aluno de doutorado, de mestrado no programa de pós-graduação no IAL, né? Um programa no interior do país, no interior do estado de São Paulo, né? Que, portanto, tem suas particularidades em vários âmbitos, e algumas delas aparecem com muita força no mestrado, que depois vai virar o livro essencialmente. No mestrado, quem definiu o tema não fui eu, né? Esse tema eu devo, assim como a excelente orientação ao Mancha, né? Que ainda é professor do Instituto, não mais credenciado na pós, mas é professor no Instituto, e que trouxe esse tema numa aula durante o terceiro ano do curso de graduação, e que me despertou o interesse na tentativa de investigá-lo, né? Primeiro, como disse, na iniciação, e depois como o mestrado, né? E por ele passaram várias pessoas, eu não vou ficar enumerando aqui a quantidade de pessoas, né? O próprio Torelli, na publicação do livro, mas duas pessoas eu preciso mencionar que foram fundamentais no decorrer do trabalho, além do Mancha, que foi a Silva Fischer e que foi a Sarah Feldman, né? Que estiveram em diferentes momentos muito presentes nesse trabalho, com colaborações, com questionamentos, me instigando, me desafiando muito, né, na investigação e na pesquisa. Muito bem. Eu parti de um olhar inicial, que era um entendimento que estava dado até aquele momento, né, dos anos 90, de que Brasília era um resultado muito claro do desenvolvimentismo brasileiro, né, do ímpeto do Juscelino Kubitschek na construção dos seus 5 pontos do plano de governo, do programa de governo, né? Brasília era colocada até então como o auge do modernismo, né? Algumas críticas muito fortes, né? De uma cidade sem alma, de uma cidade sem esquina. Eu não sei se ainda isso é reproduzido em aula, nos cursos de graduação ou de pós-graduação, mas isso era muito forte. A gente escutava isso de colegas, não muito em São Carlos, mas escutava muito isso de colegas, né? Nos encontros que a gente tinha com outros colegas que estavam cursando arquitetura e urbanismo, né? Dizia-se de um urbanismo anacrônico, portanto, que foi uma cidade construída com ideias que já não correspondiam mais às necessidades daquele seu período, né? Sem espaço para as pessoas, uma crítica que permanece até hoje, né? E que sempre foi calcada, essa análise ou todos esses pensamentos, né? Que estavam numa problematização naquele momento, de que estavam baseadas, portanto, na análise dos projetos que haviam participado do concurso para Brasília, que ocorreu em 1956 e 1957, promovido pela nova CAP, né? Logo depois que o Juscelino ganha as eleições para presidente do país, né? E que estava baseado muito nesses projetos vencedores, nos finalistas, né? Eram 5 finalistas, 7 projetos, mas eram 5 prêmios, foram 5 prêmios, né, e, salvo me engano, 7 projetos premiados, como 5 finalistas, 2 empates, e 7 ou 8, nós vamos ver daqui a pouquinho, acho que foram 8, e que tinha uma visão muito forte daqueles projetos que eram amplamente conhecidos, né? Então, toda a crítica, toda a história foi construída muito a partir desses projetos. Claro, o Lúcio Costa, amplamente divulgado, debatido, discutido, estudado profundamente, né? E esses outros 7 projetos, com um pouco menos de intensidade, às vezes nem se falava muito deles, e quando se falava era a partir desse panorama, desta problematização, né? Essa prancha do Lúcio Costa é uma prancha famosa, né? Da apresentação do projeto dele no concurso, em 57, né? Que é o que ganha o primeiro lugar, como todo mundo já sabe, não preciso esconder aqui o final da história, até porque não é esse o meu final de história, né? Esse é o meu começo. Mas ela tem uma estratégia, né, no olhar do arquiteto, que é não fazê-lo, né, o desenho da proposta cidade, na convenção, quando, por exemplo, o norte é para cima, né? A forma correta de se olhar Brasília, na verdade, é um pouco aproximadamente desta forma, né? E eu vou mostrar por que isso acontece, né? E o que está por trás um pouco dessas formas de representação
na verdade, não é o meu objeto esse, mas ele perpassa por esse debate, né? Então, metodologicamente, como eu disse, eu buscava, por uma perspectiva histórica, o resgate da memória, né, entender quais eram os outros projetos que foram descartados no concurso, né, que não foram premiados e que foram descartados basicamente pela história, né, exceto uma ou outra atividade, uma exposição em Brasília, nos anos 80, salvo meu engano, né, havia recuperado alguns projetos que não eram dos vencedores, portanto, além dos 8, né, foram 26 inscritos, 26 entregues, inscritos foram muito mais, né? Arquitetos, urbanistas, engenheiros inscritos no concurso foram muito mais, mas entregues foram 26. Né? A lista dá conta de 26 equipes ou autores entregando seus projetos. E isso se perdeu, obviamente, porque se jogou luz no projeto vencedor, um pouco menos nos projetos finalistas, e os outros todos, né, foram descartados de um debate mais amplo da historiografia e da história. Então, o meu objetivo nessa pesquisa era fazer o resgate dessa memória, né, a partir das fontes primárias, buscando um olhar inovador, porque ele estava diante de uma fonte inédita, né, ou de fontes inéditas, é isso que eu buscava, e que possibilitariam, talvez, né, era uma dúvida, mas era uma ambição, né, novas interpretações, desculpem, à luz dessa construção de ideias e de fatos, né, que essas novas fontes poderiam nos trazer, né, para além, portanto, da história dos vencedores, né, buscando o que era um pouco a mais daquilo que se conhecia até então. Então, projeto vencedor do Lúcio Costa, em segundo lugar, Baruch Milman e a equipe, os irmãos Roberto e o Rino Leve, a equipe dos irmãos Roberto, que era um escritório carioca, e o escritório do Rino Leve, um escritório paulista, dois importantíssimos escritórios empatados em terceiro e quarto lugar. E, no quinto lugar, mais um empate, né? O Artigas e equipe, a Construtécnica, que era um escritório vinculado a Anhanha-Melo, né? Que eram tinham sido seus alunos, os seus colaboradores no CEPEU, né? E o Palante e o Mindlin, também um escritório em São Paulo, no Rio, muito conhecido, né, atuante no mercado naquele momento, foram os 3 empates em quinto lugar. Né? Então, isso basicamente era o que se conhecia, alguns poucos estudos, uma exposição nos anos 80, que tentava recuperar algumas dessas outras experiências de projeto do concurso. O Milton Braga estava trabalhando exatamente naquele momento no seu, acho que mestrado também, né, no meados dos anos 90, quando eu estava iniciando minha iniciação científica, que ele analisa fundamentalmente os projetos finalistas do concurso e avança para um pouco mais para aqueles que eram conhecidos que não tinham sido finalistas, mas basicamente era isso. Né? E com esse olhar, né, de Brasília, o auge do modernismo, portanto, muito anacrônico, aquele momento dos anos 50, onde existia uma crítica muito grande no modernismo. Né? Essa leitura de Brasília modernista, né, como a síntese de uma capital que sintetiza claramente esses aspectos do modernismo no Brasil e no mundo, né, ele havia sido trabalhado diretamente por alguns autores brasileiros e estrangeiros, né, e indiretamente por outros autores também brasileiros e estrangeiros, e ele vai, né, que esse primeiro bloco aqui, assim, depois ele vai sendo reconstruído com algumas novas interpretações, com alguns novos focos, né, mas isso vai se consolidando, né, esse pensamento, até mais recentemente, com publicações mais recentes, ele consolida esse olhar, né, essa visão do moderno muito presente na estrutura de Brasília, né? No seu projeto vencedor e, em alguns casos, que se debruçavam para os finalistas ou para aqueles mais conhecidos que não eram finalistas, de uma certa de um certo espírito modernista que estava muito forte, muito presente nesse projeto. Mas, e que, obviamente, né, e a crítica do Yangel, ela reflete de forma muito categórica
esse pensamento, né, que esse projeto, já anacrônico, né, objeto de críticas no momento que ela está sendo construída, né, que Brasília está sendo construída, ela não é uma cidade para pessoas, ela não é uma cidade que reunissem as pessoas, a crítica da cidade sem esquina, né? A esquina como o elemento tradicional da cidade, do ponto de encontro, das discussões, né? Isso existia uma crítica muito forte, né, até os anos 90, muito vivo, né? Muito viva essa crítica de que Brasília ela não reunia, que a cidade havia sido consolidada como cidade no período da ditadura militar e que, portanto, ela estava muito distante de um ambiente democrático, muito distante do convívio das pessoas, muito distante de proporcionar boa qualidade de vida para seus moradores e seus usuários, né? Mas eu, em 97, eu faltei de uma prova de TH, aí no curso de arquitetura em São Carlos, para ir nessa marcha nacional por emprego, justiça e reforma agrária, que culminou em Brasília, né? Que Brasília foi o ponto para onde todos os fluxos dessa marcha, que percorreu o Brasil todo, né, chegou, né? Lá foi o grande lugar dos protestos civilizados, dos protestos democráticos, da reunião de pessoas, né, em que reuniu ali, que se falava, né, nas cifras de 1 milhão, de forma metafórica, mas que reuniu no mínimo 100 mil pessoas e que foi amplamente divulgado pela mídia, né, mostrando para nós, estudantes de arquitetura e de urbanismo, que essa interpretação poderia ter um outro viés. Então, quando eu falo que o objeto de estudo ele também é um pouco da construção da sua vivência como aluno, como um pesquisador, como um profissional, isso, para mim, é um pouco da prova de como que isso pode acontecer, né? E isso, claro, mudou muito o meu olhar, com relação àquelas críticas que eu sempre escutava, tanto nos eventos, Enéas, Ereias, Eleias, como com os colegas, ou nos corredores da arquitetura, né? E que veio, claro, que sempre ficava ali, acendendo um pontinho, né? Será que é isso mesmo? Como que a gente vai trabalhar esses temas? E aí, quando eu me debrucei sobre Brasília como objeto de pesquisa, na iniciação científica a partir de 1998, aí isso, claro, começou a ganhar corpo de diferentes formas, né? E aí a pesquisa, bem, aqui a gente entra num ponto importante dessa minha fala, depois a apresentação minha é extensa, mas ela vai ser breve, né? Vou tentar ficar no recorte aqui do tempo que me foi dado. Mas tem um dado que eu acho que é muito importante, que é destacar a importância da pesquisa, né? As fontes, a interpretação, os dados, os conflitos sobre o objeto, eles residem na pesquisa. Se a pesquisa não fosse um elemento tão importante, a gente não colocava ela com tamanho de destaque no programa de pós-graduação, né? Para construir no que resultou no livro, eu não fiz a pesquisa pensando no livro, obviamente. Eu fiz a pesquisa como um objeto de iniciação científica e depois como um mestrado, né? Mas o que resultou no livro, que hoje está publicado, foi uma extensa pesquisa em que eu me propus a fazer, primeiro, investigando toda a possibilidade de lugar e pessoas que pudessem me contar sobre aquela Brasília que ninguém contou, né? Ou sobre aquelas Brasílias que ninguém contou, né? Contar a história dos vencedores é muito mais difícil do que contar a história dos perdedores é muito mais difícil do que contar a história dos vencedores. Os vencedores ganham luz, né? E eles sempre estão recorrentemente, né? O discurso hegemônico valoriza isso, né? Agora, quando você vai pesquisar a base dessa discussão toda, isso tudo é muito mais difícil, né? Eu não encontrava dados em nenhum lugar, eu não encontrava as pessoas em nenhum lugar, muitos já falecidos, né, que haviam participado do concurso, que tinham sido júri, exceto o seu Oscar Niemeyer, né, com quem conversei uma única vez, mas não foi pelo concurso. Era tudo muito difícil, né? Não tinha, primeiro que a disponibilidade de instrumentos de busca eram quase nulas ali nesse período do final dos anos 90, os digitais que eu estou dizendo, né? Então, era necessário falar com as pessoas. E falar com as pessoas, elas não dão só para nós as fontes que nós estamos procurando, elas dão muito mais. Elas mostram os conflitos, elas jogam luz para detalhes, elas dão panoramas incríveis, né?
amplos, que possibilitam que a gente perceba o que está por trás de um processo sempre mais conflituoso e que a gente não percebe, né? Então, foram, ao longo da pesquisa, mais fundamentalmente dentro do mestrado, foram 11 entrevistas que eu fiz, né, com pessoas no Rio, com pessoas em São Paulo, com pessoas em Santa Rita do Sapucaí, né, que estavam diretamente vinculadas ao concurso, diretamente vinculadas, né? E algumas outras pessoas, entre professores, etc., que eu fiz complementarmente, que colaboraram para trazer um conjunto de outras informações complementares, né? Além dessas, eu consultei outras pesquisas que eu fui encontrando ao longo do caminho e que foram fundamentais para trazer dados ou para apontar novos caminhos que eu poderia percorrer, né? E eu percorri esses novos caminhos, consolidando uma pesquisa em 78 arquivos, né? O dado de 78 arquivos é importante, né? Ele não é só um dado de quantidade, quantitativo, ele é um dado qualitativo, porque a pesquisa ela exige que você esteja em determinados lugares se aquela fonte não está disponível digitalmente, por exemplo, ou se aquela fonte não foi disponibilizada por uma entrevista pela qual você passou, né? Então, depois de conversar com alguns dos entrevistados, alguns deles do Rio de Janeiro eu fiz mais de uma vez a mesma entrevista, né? Eu saí de lá, fui para Brasília fazer pesquisa nos arquivos em Brasília descobri outros dados, fui parar em Lusiânia, né, na Câmara Municipal, quer dizer, a gente em lugares que você nunca imaginaria que pudesse encontrar dados, absolutamente nenhum dado que se relacionasse com a pesquisa, né? E se não fosse um conjunto, uma rede de fontes, né, de informações que você vai captando, eu jamais teria conseguido construir uma forma de olhar, né, esse meu objeto. Então, essas 78 passagens, esses 78 arquivos, alguns deles também, mais uma vez, eles exigiram, claro, um esforço muito grande, e só foi possível com recursos viabilizados pela FAPESP, né, que permitiam, com a reserva técnica, o investimento, as viagens, né, o pagamento de xerox, imagina, né, não se digitalizava comumente as fontes. As fontes não estavam disponíveis no Google, né, nas bibliotecas virtuais. Então, isso eu acho que é um dado importante, porque é lá, naquele arquivo, que você descobre que você tem que estar em outro arquivo, né? A fonte que está disponibilizada digitalmente, ela se encerra em si, né? Ela acaba em si própria, ela não abre outras possibilidades. As gavetinhas, os livros, os contatos, o bibliotecário, a bibliotecária, o chefe daquele acervo, daquele arquivo, ele te dá informações. E isso foi importantíssimo para percorrer 78 arquivos e redefinir o que era o meu projeto, né? Então, eu parti de um princípio que eu queria conhecer os 26 projetos inscritos no concurso para o plano piloto, que eu queria divulgá-los isso, então isso era um objeto de pesquisa dentro da minha iniciação científica, que eu trouxe para o mestrado e que tinha um recorte muito preciso, portanto, que era de 1956 e 1957, quando, na verdade, ele explodiu, né? E esse objeto foi sendo construído até o último dia da defesa da minha dissertação de mestrado, né? Foi quando eu identifiquei 32 projetos existentes para Brasília, né? Dos quais eu consegui localizar 25, né? Com dados de fato que possibilitassem algum tipo de análise, ou um relatório, ou uma prancha, ou um documento, ou um capítulo de um livro que trazia essas fotos, ou uma entrevista, né, material, acervo desses arquitetos que eu xerocava quando eu obtinha eles, né? Claro, eu contei com a ajuda de muita gente, né, para isso, são inumeráveis, aqui eu não vou conseguir falar de todos, no livro os agradecimentos dão conta disso, né? E, obviamente, o meu percurso ele mudou, né, cronologicamente, e eu entendi que eu tinha que olhar a partir da primeira Constituição brasileira, 1891, que era quando dava conta da primeira pauta, vamos chamar assim, da transferência capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central,
né? É ali que aparecia pela primeira vez de forma legítima e institucional, né, o interesse em transferir a capital para o interior do país como uma maneira de propagar o desenvolvimento, que foi, claro, depois uma pauta muito forte nos anos 50, 40 e 50, que culmina com a construção, de fato, da cidade, inaugurada em 21 de abril de 1960. Né? Entender as suas diferentes comissões, muitas comissões políticas, muitas comissões geográficas, de estudo da área onde deveria ser implantada a cidade, mas também, motivados por isso, estudos do que seria o Planalto Central. Uma revisão, algumas propostas de revisão que não se consolidam, mas que são interessantíssimas do ponto de vista geográfico, né, do que era o Planalto Central. E aí sim entrar nos concursos, naqueles que atuaram no concurso, seus júris, as pessoas envolvidas, os vencedores, os perdedores e aqueles ausentes. Né? O concurso, ele obviamente foi um fato muito polêmico, né? Toda a imprensa carioca, principalmente, apresentou isso, né? Com muita força. Eu pesquisei na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro todos os jornais desse período, e mostrava que a pauta do urbanismo, a pauta da arquitetura, era uma pauta que estava muito em voga, né? Se discutia isso nas revistas de moda, nas revistas nas revistas, claro, de arquitetura, de construção, mas nas revistas de comportamento, nos jornais, nas folhas, nas colunas sociais, nas polêmicas, isso era muito presente. Né? Então, isso, obviamente, me deu um conjunto de informações importantíssimas, né, do concurso, e também daqueles que não participaram do concurso, daqueles que se inscreveram e não participaram, daqueles que sequer se inscreveram. Né? Quais que eram os predomínios teóricos e práticos daquele momento, né? E que me possibilitou, vejam só, construir um olhar sobre a cultura urbanística da primeira metade do século XX no Brasil. Né? Então, eu, que tinha saído dos 26 projetos, de um recorte temporal muito estreito, e a partir de uma visão hegemônica de que o modernismo estava muito presente em Brasília e nos seus, em toda aqueles projetos satélites que estavam ao redor do Lúcio Costa, né? O que eu descobri ao longo da pesquisa foi um acervo, né, muito mais rico, que não se restringia ao moderno, né, e ao qual também o Lúcio Costa não se vinculava diretamente no seu memorial. O memorial é um elemento, é uma peça importante de ser lida por todos os arquitetos urbanistas, porque ele traz elementos estratégicos de um projeto do ponto de vista técnico, mas fundamentalmente do ponto de vista da construção de um discurso, né, que se consolida de fato ali, mas que não se vincula, não se filia, por exemplo, estritamente ao modernismo, assim como os demais projetos. Então, as notas sobre o moderno, eu adorei o título que deram para essa minha fala, e eu, claro, não intervi nela, porque eu deixei para a gente discutir um pouquinho sobre esse título após a minha fala. Eu queria escutá-los depois que eu terminasse minha apresentação sobre isso. Bem, as constituições, como eu disse, elas vão propor a mudança efetiva da capital federal para o interior do país, né? Com as mudanças de governo, com o Getúlio, isso vira uma nova pauta. Todo mundo se lembra ou sabe da famosa marcha para o oeste, que o Getúlio empreende, construção de Goiânia, cidade nova, capital estadual, né? Que está dentro desse grande panorama, e foi muito importante para o desenvolvimento, que mobiliza uma classe política muito forte e de construtoras, que depois vai estar na defesa de Brasília, no Planalto Central, né? A Constituição de 37, que vai rever o debate do Distrito Federal, a de 46, já no período de eleições democráticas, que vai reforçar e que vai resultar em estudos para a capital novamente, né? E as comissões que vão ocorrendo, né? Desde a famosa Comissão Cruz, que sai do Rio de Janeiro a cavalo, né? E vai para o Planalto Central investigar e vai fazer relatos incríveis, né? Sobre esse percurso, né, de cientistas. Então, aqui a gente tem botânicos, tem médicos, tem um conjunto eclético de cientistas, né? Que era a elite intelectual carioca, que vai se deslocar
para aquilo que se chamava Planalto Central, para estudar o que seria o lugar onde se implantar a capital, né? Esses debates que vão ocorrendo, sobretudo na década de 30 e 40, do que é a capital, do que é o Planalto Central, tentando puxar mais para Minas, né? O Juscelino já como deputado federal, já olhando para essa possibilidade, então essas coisas, vejam, não acontecem do nada, né? É uma grande construção, Brasília não nasce no período de 56, 57, pelos esforços do Juscelino exclusivamente, mas é uma grande construção, um processo histórico super conturbado, né, mas muito rico. E isso que é importante a gente mostrar, por que as coisas acontecem, não só o que acontece. Né? E aí, todos esses estudos incríveis que eu fui me deparando naquele momento, que não era objeto, portanto, eu não me dediquei eles exclusivamente a esses estudos, mas que eles foram compondo aí um conjunto que foi dando a base, né, para o entendimento do que, de fato, foi Brasília, né, e do que, de fato, ao que, de fato, respondia, os projetos respondiam ao que, de fato, naquele momento que eles tinham sido propostos. Né? Aí a Comissão de 53, que define o sítio Castanho, que é uma junção de duas áreas, né, que vai ser o que é hoje o Planalto Central. Em 54, uma comissão que vai fazer uma proposta do que seria a capital federal, uma comissão que conta com os professores lá do Rio de Janeiro, né? E depois a nova CAP em 1956, né? Aí sim, com um projeto amplo, e hoje já se sabe, nas pesquisas da Maria Fernanda na UNB já mostram claramente o planejamento regional que houve paralelamente e, na sequência, a construção de Brasília, que vai olhar para todo o Distrito Federal, né, e as pesquisas do Ricardo Trevisan, que mostram como essas infraestruturas rodoviárias estavam diretamente vinculadas a esse grande projeto. Quer dizer, não é um sonho, né, ou não é um elemento isolado, que um milagre do desenvolvimentismo brasileiro, muito pelo contrário, é um esforço de muita gente, de muitas instituições que travam grandes conflitos, né, grandes embates ao longo desse processo todo. No Rio de Janeiro ficou famosa, né, a divergência entre os fiquistas e os mudancistas, aqueles que queriam ficar, que a capital permanecesse no Rio de Janeiro, os fiquistas, e os mudancistas, aqueles que defendiam a mudança da capital federal para o Planalto Central, para a construção de Brasília. Né? Isso aqui é uma das plantas que foram aparecendo, né, de loteamentos na década de 20, no centenário da independência, em 22, só para falar um pouquinho do ciclo, né? Na independência no centenário da independência de 22, o presidente da República instalou a pedra fundamental da construção da nova capital. Né, e que não está exatamente onde está construído Brasília, mas está próximo. Né? E aí eu fui até lá para ver essa pedra fundamental, né, para ver qual é que era e investigar o que tinha por trás disso. E aí a gente descobre, né, que outros pesquisadores também se dedicaram a isso, né, que essa pedra fundamental e alguns dos movimentos que vieram a partir deste primeiro movimento inicial da década de 20, gerou um conjunto de projetos de loteamentos, né, que se auto-intitulavam a nova capital do país. Né? Loteamentos produzidos, sobretudo por escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro, que venderam lotes da capital sem a capital existir. Né? Então, tem publicações em jornal da venda de lotes para a futura capital, venha a ser vizinho, né, da capital federal do país, etc. O que coloca para nós urbanistas que, do ponto de vista urbanístico, Brasília ela não nasce com um traço do seu criador, mas ela nasce de uma especulação imobiliária. E isso começa a ajudar a desconstruir aquele olhar inicial, né, e mostra um pouco de onde esse projeto está inserido. Né? Ele não está solto, ele não é um sonho modernista, ele é muito mais complexo e interessante do que isso. Muito bem, aqui são alguns dos pioneiros, né? Autores que nós não conseguimos identificar os seus nomes, né? Mas que aparecem como
projetos, projetos comemorativos de americanos, a Carmen Portinho, projeto fundamental, deputado federal Jales Machado, Raul Penafirme Lacombe, Zé de Oliveira Reis, em 55, né? Muito parecido com o da Carmen, o João Augusto de Matos Pimenta, enfim, vários projetos que vão surgindo antes de 1956. Né? E isso é muito interessante porque vai mostrando como isso está se construindo ao longo do tempo. Né? E será que há um predomínio moderno para Brasília? Né? Esse é o Palácio do Governo, proposto para Brasília em 1955, né? No que se dizia o auge do modernismo. Né? Obviamente não foi construído, como todos nós sabemos, mas rompe com a possibilidade de um entendimento de que Brasília é estritamente moderna na sua construção ou na sua peça construída como cidade que está lá. Né? E aí o concurso, evidentemente, cheio de polêmicas, né? E aí as fontes vão nos ajudando, né? Os arquivos, as fontes, as pessoas vão nos ajudando a desvendar algumas dessas polêmicas, como, por exemplo, o telegrama que atestava o horário da entrega dos projetos, né? E as informações dadas pelo Lúcio Costa, pelos seus familiares, e que estava na imprensa, de que esse projeto não foi entregue nesse horário, mas foi entregue depois desse horário. Ou seja, se tivesse hoje, por exemplo, o projeto não poderia ser, ele não seria habilitado a participar do concurso em termos aqui da licitação, né? E naquele momento foi. E aí o seu próprio edital, né, as suas alterações que vão ocorrendo, né, uma peça importante que é a planta, o levantamento topográfico da área, né, que depois a gente pode discutir um pouco mais sobre esses elementos, e duas viagens que a Nova Cap promove, né, com esses aviãozinhos bimotores, uma saindo do Rio e a outra saindo de São Paulo, com os arquitetos inscritos no concurso. Né? Jorge Vilray, vários arquitetos que já falecidos, né, mais recentemente, mas que eram, na época, recém-formados, né, 2 anos de formado, com escritório, né, vão fazer essa viagem. Essa aqui é uma foto do Walter Toscano, né, aquele que me cedeu numa entrevista que eu fiz com ele aí nesse período do mestrado, entre a iniciação científica e o mestrado. Né? E uma foto do pessoal da equipe da Construtécnica, né, uma foto aérea, possivelmente tirada desse avião, né, dessa visita que eles fizeram ao campo, né, e já aqui é uma fotomontagem, né, que eles apresentam no concurso com o projeto deles aqui. Isso aqui é o que são os rios que vão dar origem ao Lago Paranoá. O lago ele vai se formar exatamente nesta porção aqui, em função dessa topografia. Então, são coisas que vão aparecendo, né, dentro de um cenário mais complexo. Gente, é o seguinte, eu tenho 1 minuto e 40 segundos para falar, só que eu tenho muita coisa para mostrar. Eu acho que eu vou interromper aqui, né? Pode ser? Ou eu prossigo? Professor, pode prosseguir. Pode prosseguir. Fique tranquilo, porque como nós não vamos ter ninguém depois para falar depois de você, a gente pode estender um pouco, tá bom? Tá, eu vou tentar ser o mais breve possível, então, para não roubar o tempo da discussão. Bem, aí eu, numa conversa, acho que foi com o Daniel, aqui por e-mail, ele me falou que era importante trazer as interdisciplinaridades, etc. Né? E a questão do ciclo 22, que é um tema importante aqui para esse ano e para nós também do IAL. Uma ponte que eu consegui estabelecer, né, dentro desse projeto, desse trabalho de iniciação e de mestrado, foi pelas interdisciplinaridades. Né? As diferentes disciplinas me ajudaram muito a entender, as Brasílias dentro de um panorama ideológico, dentro de um panorama técnico de construção de uma cidade, dentro de um panorama social, dentro de um panorama dos valores artísticos e culturais. Né? Todos eles, eu vou passar muito rapidamente aqui, mas eu vou fazer esse prefácio mais demorado, todos eles foram fundamentais, porque essas diferentes visões, elas ajudaram a construir as leituras que estão dentro dos projetos, mas não foi fortuito, não foi arbitrário ou gratuito. Elas foram necessárias a partir das fontes. Né? A partir do entendimento dos projetos é que eu vi a necessidade de compreender um pouco melhor determinadas áreas de conhecimento. E aí eu fui buscar essas informações
eu fui buscar, desligando aqui meu alarme, eu fui buscar essas informações e, obviamente, isso deu um corpo teórico, conceitual e até empírico para a pesquisa. Né? Eu vou passar rapidamente por elas, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. E algumas delas, vejam só, elas foram importantes porque vieram das próprias disciplinas que eu cursei na pós-graduação, né? Aí em São Carlos, né? E outras vieram muito em função da minha prática profissional. Eu não tive bolsa ao longo de todo o período da pesquisa, então, em um dado momento, eu me mudei, eu saí de São Carlos e eu vim para São Paulo, e desde então eu moro aqui, né? Mas eu vim para trabalhar justamente na área de planejamento e de urbanismo, né? E de projetos, e esse convívio, sobretudo com os engenheiros, que já era muito profícuo dentro da Escola de Engenharia de São Carlos, ela foi fundamental para balizar o meu olhar. Então, aqui, novamente, se cruzam informações da minha formação pessoal, como profissional, e não só como pesquisador. E eu acho que esse é um outro dado importante e que é relevante num trabalho como esse, né? E demonstrar que, muitas vezes, claro, é muito desgastante, evidentemente, mas o trabalho profissional ele colabora, muitas vezes, no nosso olhar, na forma de interpretar os elementos que estão colocados, que normalmente são vistos e observados a partir de um único ponto de vista. Né? Assim foi quando descobri, por exemplo, fui ler o Antônio Cândido. Né? Ali, para mim, ficou claro, ali, a partir do Antônio Cândido, eu comecei a entender perfeitamente como que a dialética colocada na obra literária, né? Ele foi um grande crítico literário, estava colocada como que isso poderia explodir para outras obras de arte e poderia explodir para o campo do urbanismo. Né? Eu não vou ficar aqui discutindo essas figuras, essas obras de arte, porque não é o lugar, mas mostra como as referências estrangeiras estavam colocadas na formação desse movimento moderno, né, dialético, já desde a sua formação, né, e como que isso vai se construindo como um grande referencial estético, um grande referencial ideológico, um grande referencial cultural, né? Um grande caldo cultural que vai se consolidando ao longo de décadas, né? E Brasília não é diferente. Né? Então, a minha grande... um dos elementos que eu coloco, né, é chamar os projetos de Brasília de projetos dialéticos, porque ele faz parte desse contexto de uma formação modernista, né, deste período de 22, que é explicitado em 22, né, pela semana, mas que ocorre antes, já está pautado antes isso, e que não acaba em 22, como, né, a gente viu em algumas palestras apresentadas no próprio IAL, agora no ciclo 22, que vão se deslocando no seu tempo, né, e vão se renovando de diferentes maneiras. Né, e isso está muito presente na forma, porque isso não é só um movimento estético ou artístico, mas isso faz parte da formação, né, do nosso pensamento, das nossas referências, e isso está muito presente, pelo menos é isso que eu observo, né? Posso estar completamente enganado, mas é isso que eu observo, é isso que aparece nos projetos de Brasília. E só olhando os projetos não vencedores que a gente consegue observar, né, essa confluência de diferentes referências estrangeiras e nacionais, né, o apoio no vernacular, o apoio na técnica, né, o conflito não, mas o antagonismo entre aquilo que é autóctonamente brasileiro e aquilo que é estrangeiro, o cosmopolita e o localismo, o urbano e o rural, o campo, a cidade, essa dialética muito forte, né, que é expressada com muita força pelo movimento modernista brasileiro em 22, ele vai permanecer, vai ganhar força, ele vai ser criticado, mas ele aparece não como algo intencional, eu diria, mas como algo intrínseco aos próprios projetos de Brasília. Né? Eu trabalho, obviamente, com mais força isso no capítulo 2 do meu livro. Estou dando aqui só um panorama para a gente poder conseguir criar o vínculo e vocês entenderem os elementos que vêm na sequência. Aí, obviamente, eu estou dentro de um programa de arquitetura e urbanismo, eu vou trabalhar arquitetura e urbanismo nas suas diferentes frentes. Né? Mas, vejam, aquela crítica colocada da cidade sem esquinas, da cidade sem alma, da cidade que não é para pessoas, ela está sendo formulada por quem?
né, ela está sendo formulada dentro de um contexto muito específico nos anos 40 e 50, pelo Think Tank, pela equipe de Harvard do Urban Design, né, de várias figuras conhecidas nossas, né, que contam a história mais hegemônica, vamos chamar assim, da arquitetura e do urbanismo, né, e que está criticando o movimento moderno. E que vai olhar para Brasília e vai falar, olha, isso aqui que vocês estão construindo, aí vocês, né, no fundo da América do Sul, ela é uma modernista, então ela carrega todos os problemas do movimento moderno, né? Mas óbvio que essa crítica viria nesse momento, porque se tinha que definir um campo de trabalho, um novo campo de trabalho, que era o Urban Design em Harvard, que até hoje existe, né? Com muita força, né? Então, essa crítica, a origem dessa crítica é muito importante, porque seria mesmo Brasília tão moderna assim, ao ponto de ser anacrônica naquele momento, ou isso é uma estrutura crítica que se consolida num campo e que é repetidas vezes feita nos seus meios acadêmicos e profissionais? É uma dúvida que eu levanto, né, nesse trabalho. Então, porque, por exemplo, as diferentes estruturas urbanas que estão colocadas nos projetos para Brasília são muito distintas entre si, muito distintas. Trabalham com paisagismos, retomam valores estritamente técnicos, ou muito racionalizantes, abstratos, ou trabalham com as referências do Tintin. O Pedro Paulino Guimarães foi aluno desses professores em Harvard, né? Ele me contou isso. Então, tudo aquilo que ele estava ensinando estava aqui nos projetos para Brasília. Não é finalista, não é vencedor, não foi analisado, né? Portanto, se consolida uma ideia de um movimento moderno, né, de Brasília como a essência modernista, mas se desconhece o que de fato era esse pensamento que construiu Brasília, o que estava na sua base, né? Ou implantações de organizações a partir de unidades de vizinhanças e metrôs, etc., com diferentes funções, as unidades de vizinhança, que dialogavam também com o pessoal do Think Tank. Quer dizer, a Rosa Clias, esse desenho aqui da Rosa Clias, né? O Jorge Urran falou, isso aqui foi a Rosa que desenhou, não fui eu, né? Que trabalhavam com paisagismo, que trabalhavam com planejamento regional, que estavam muito distantes do movimento moderno, né? A Carta de Atenas, colocada como a grande síntese, não abordava com tanta clareza e profundidade esses elementos. Os elementos vinham de outras origens, evidentemente, né? Vinham de outras origens. E aí uma riqueza de representação que explode, né, obviamente, aquele contorno do que seria um movimento moderno, estrito senso, né? E que vai explorar aí um conjunto de outros elementos que passam, inclusive, pela própria arquitetura, né? As edificações do Rino Leve, de 300 metros de altura, elas são muito mais próximas às superestruturas que anos depois vão ser intensamente trabalhadas e divulgadas, né, pelos japoneses, pelos ingleses, do que propriamente pelo urbanismo moderno, né, ou modernista, né? Algumas próprias estruturas do Lúcio Costa, né, a consolidação de alguns centros ecumênicos, né, muito vinculados a uma arquitetura rural, né, ou algumas analogias extremamente curiosas hoje para a gente, como da construtora do Shen, né, vão ser elementos que desconstroem a ideia de que o modernismo, de fato, era vigorante, mas que tinha algo que era muito mais do que isso, né? Que era um debate muito mais amplo, né? Como esse do meu falar antes, né? Essa estrutura de uma unidade de vizinhança muito clara, muito forte, né? E outras soluções de viário que não são propriamente do próprio modernismo. E aí sim, alguns conhecimentos de saneamento, né, que eu fui incorporando na minha vida profissional, de sistemas viários, drenagem, pluviais, distribuição de água, coleta de esgoto, tratamento, relação com o fundo de vale, com o meio ambiente, pautas que hoje são muito claras para a gente, mas que naquele momento estavam colocadas de uma outra forma, né, e que absolutamente não estão dentro do escopo do movimento moderno, né? Por exemplo, como eu dei um zoom aqui nesse. Olha, a Brasília do Lúcio Costa é construída aqui. O projeto do Zé Otacílio Ribeiro, ele preserva essa área como uma mata nativa do Cerrado, né, e vai colocar o seu projeto num outro ponto, né, e vai trabalhar exatamente um urbanismo barroco. Isso aqui é um projeto para Brasília.
entregue em 1957. Né? Cadê a hegemonia modernista? Né? Ou das edificações do próprio Renoulev? Né? Ou os seus projetos mais paradigmáticos, né? Excetuando o Carmen Portinho, que é dessa época, né? Que é de 27, será 27 ou 37, não me lembro, mas que não tem absolutamente nenhum vínculo modernista. Né? E que vão definindo soluções a partir de técnicas técnicas de circulação de bonde, de metrô, de carro, de ônibus elétrico, né, de esteiras rolantes. São algumas das soluções de engenharia que vão aparecendo nesses projetos todos. Né? Tipologias de viário, hierarquias viárias, novas formas de viadutos, que não eram, nós estamos falando aqui dos anos 50, que não era propagado como foi nos anos 60, 70, né? 10 anos antes, no mínimo. Né? Então, uma infinidade e um questionamento, fundamentalmente, do que deveria ser a capital do país, negando os princípios modernistas. Né? Algumas pranchas vão questionar os princípios modernistas, algumas equipes vão questionar e vão fazer propostas de projetos que não, de fato, que estão vinculados a outras referências teóricas, a outras referências conceituais para além do modernismo. Né? Claro, o planejamento em suas diferentes escalas, desde a escala da vizinhança até a escala regional, como trabalha o Artigas e a equipe dele, né? As diferentes densidades que a gente vai encontrando. Né? Então, claro, o plano propunha uma cidade para 500 mil habitantes, teve propostas para 1 milhão, para 2 milhões de habitantes, para 300 mil habitantes. Então, houve uma infinidade de soluções, né, que exploravam o zoneamento, que exploravam o eixo, a quadrícula, diferentes células. Né? Aqui, o filho dos irmãos Roberto, Márcio Roberto, ele testemunhou numa palestra que nós chamamos ele. Eu sempre tinha todo mundo, né, sempre falou, olha, isso parece muito com Howard, né, Cidade de Jardim. Falou, isso aqui vem de uma experiência de uma forma de organização de algumas tribos da África que o meu pai e o meu tio, né, porque eles eram os irmãos, Roberto, né, tiveram na África, não sei, uma data de X, e que trouxe essa forma de organização em células concêntricas de desenvolvimento, né, que usa a pecuária, que usa a agricultura, o centro cívico, como uma maneira de organizar. Está distante, né, de uma hegemonia modernista, portanto. Né? E pensa as pessoas, pensa como que essas soluções podem dialogar em diferentes maneiras. Né? E aí a cidade linear do Sorimata, muito presente aqui no Milmo, né? O plano regional, muito presente também nos irmãos Roberto, né? A grelha ortogonal, muito presente no Hernão Campulanda, diferentes formas, né? Aqui novamente o zoom, né? Dessas estratégias de centros administrativos muito distantes daquela cultura que estava colocada como hegemônica naqueles anos 50, né? Suas diferentes formas habitacionais, a superquadra, como a gente conhece, eu chamo a atenção por esse desenho do Lúcio Costa, se vocês forem tirar uma foto hoje da superquadra, é exatamente isso que vocês vão ver. Ou seja, o Lúcio Costa tem um domínio da escala e do desenho que eram incríveis, né? que numa reprodução de um croquis tão simples e singelo, ele demonstra exatamente aquilo que ele queria e, de fato, como ficou. Né? É realmente incrível. Aqui são algumas pranchas, né? Negando alguns princípios que estavam colocados como hegemônicos naquele momento e propondo novas formas de olhar. Portanto, eu nunca comentei isso em um lugar, talvez aqui seja o primeiro lugar que eu faça isso. O meu livro ele começa na introdução com aquele título, né, com um item, né, chamado Uma Forma de Olhar de Brasília, né, e termina no seu último capítulo com um item que chama Diferentes Olhares sobre Brasília, diferentes olhares que eu pude construir sobre Brasília e diferentes olhares que muitos autores tiveram do que deveria ser Brasília quando eles propuseram a Brasília entre 1927 e 1957. Uma coisa me chama a atenção, e só quando eu observei todos os projetos e quando eu conversei com alguns autores, essa coisa aparece com muita força. Né? A solução do Lúcio Costa sempre foi colocada como uma solução
muito impetuosa, muito forte, né, que organizava a cidade em dois grandes eixos, vocês sabem bem disso, né, um eixo norte e sul, que é onde estão as asas, e um eixo leste-oeste, que é onde estão as atividades administrativas do Distrito Federal, né, o governo do Distrito Federal, a Câmara, etc., e as atividades administrativas do país, como capital federal, né? E nas asas norte-sul é onde estão as atividades de moradia, fundamentalmente, e todas aquelas que se vinculam a essas atividades de moradia. No seu cruzamento, a rodoviária, né, que faz a interligação numa imagem muito mais ampla do país, pensando que Juscelino Kubitschek construiu um conjunto de rodovias que irradiassem de Brasília para as principais capitais do país. Essa rodoviária que está no cruzamento dos dois eixos, ela é uma rodoviária que reúne gente de todo o país, como aquela marcha que eu estive em 1997. Muito bem, essa ideia da cruz, muito forte, aparece como uma imagem da cruz da colonização do país. Lúcio Costa vai buscar na história, vai construir um argumento muito forte, uma imagem muito forte, e vai valorizar, né, a ideia da cruz, que né, quando os portugueses chegam nas novas terras, ele vai colonizar, ele vai fincar ali aquela cruz, né, que vai definir, portanto, a colonização. Hoje, obviamente, essa conversa teria outros tons, ela aconteceria por outras referências, corretamente, né? Mas não era essa agenda ou essa pauta que estava colocada naquele momento em que eu estava estudando Brasília. Mas esse tema ele tem que ser atualizado, né? Eu acho que é fundamental que esse tema seja atualizado. De qualquer maneira, como solução urbanística, essa imagem forte do Lúcio Costa, da cruz colonizadora, ela impregna o seu projeto, né, e ele vai falar, olha, essa é a cruz, meu projeto ele é definido por uma cruz, e isso é muito amplamente divulgado como uma grande sacada do Lúcio Costa, né, aquilo que aparece como uma grande novidade no projeto e que resolve o projeto com uma simplicidade. Bem, se nós formos analisar os 25 projetos para Brasília, muitos deles... Vocês estão vendo meu mouse? Sim. Muitos deles vão utilizar desta mesma estrutura em cruz nos principais sistemas viários que eles definem. O que está por trás disso? Né? O que está por trás disso é um conjunto de formação, é um conjunto de referências, é um conjunto de experiência empírica, é um conjunto ideológico da força desta figura ou destas soluções, né, que define o projeto de Brasília, não de Lúcio Costa, mas que está presente em muitos outros projetos. Mas isso só pode ser desconstruído como uma particularidade do projeto do Lúcio Costa quando a gente vê os outros projetos e percebe que neles esta solução também é recorrente. Então, ele não é a particularidade, ele é algo que está presente na formação desses profissionais e que resume, portanto, muito do que era a cultura urbanística daquele momento. Por isso que o meu objeto, falando aqui para alunos de pós-graduação, ele se amplia de 26 projetos do concurso para uma cultura urbanística muito presente naquele momento. Né? E que faz, e não tira o mérito do projeto do Lúcio Costa, mas faz esse projeto, né, importante, porque ele resolve, pode não ser o melhor, pode ser o melhor, não vamos entrar nessa discussão nesse momento, Brasília estará construído, mas ele resolve de uma forma plástica, de uma forma conceitual, de uma forma técnica, algumas questões importantíssimas e usa desse artifício, né, como o grande elemento-chave dele. Equivocadas estavam as leituras, possivelmente, né, tomo a liberdade de falar isso, né, que resumiram ao projeto do Lúcio Costa a única definição desta cruz que resolve bem vários dos elementos, porque, na verdade, eles estão mesmo em muitos dos outros projetos e que sintetizam essa cultura urbanística. Muito obrigado, desculpe o atraso.
Muito obrigado, professor Jefferson. Eu acho que trouxe muitas inquietações aqui, né, e eu acho que o nome que foi dado é bastante adequado aí para para essa apresentação. Vamos abrir agora para as perguntas, né, para as falas, né. Então, quem tiver alguma pergunta, quem gostaria de fazer algum comentário, por favor, fiquem à vontade, podem abrir a câmera e o microfone. Por favor, Ariel. Oi, boa noite a todas e todos. Boa noite, professor Jefferson. A sua fala, acho que você conclui de uma forma muito objetiva e eu acho que serve o repertório, né? Eu acho que o seu livro ele nos dá um pouco mais de condições de conversar sobre Brasília, porque, como você está colocando, falar sobre os problemas da Brasília que foi construída não é falar sobre os problemas dessa Brasília, né? Às vezes é falar sobre o espírito dessa época, né? A gente sempre ouve falar, né, de que Brasília não pensou na sua expansão, de que não pensou no pedestre, a escala, mas olhando o panorama de todos esses projetos, quem é que respondeu essas questões, né? E a custa de que alguns problemas foram resolvidos num ou no outro projeto. Eu acho que, apesar de conhecer seu trabalho, acho que a sua fala deixou isso muito claro e acho que foi uma grande lição para mim hoje. Não é uma pergunta, é um comentário mesmo, né? Para a gente perder um pouco da responsabilidade de estar no time Brasília ou não, mas entender que é a síntese de uma época mesmo. E aí, ao longo da sua fala, eu fiquei o tempo inteiro pensando, Brasília respondeu, ela é uma síntese, realmente, me parece que no final da sua fala há a confiança de que é sim, né? Entre todas essas propostas, é uma das que responde o maior número de inquietações da época, possibilitando a arquitetura estar presente, inclusive, enquanto arte, enquanto estética. Obrigado. Obrigado, Ariel. Eu acho que é isso, é um pouco a gente nos descolarmos dessa crítica que é europeia e que a gente reproduz como se fosse algo nosso, né, daquilo que a gente construiu e que não estava necessariamente ou exclusivamente vinculada aos preceitos modernistas que, de fato, na época estavam sendo criticados. Se formos olhar com cuidado o memorial do Lúcio Costa, a gente vai encontrar um conjunto de referências que não tem absolutamente nada a ver com o repertório modernista. Um conjunto vasto, vasto. Ou mudamos a definição de moderno no Brasil, ou mudamos essa ideia de que Brasília é modernista. Não dá para ficar com as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí, quando eu consolido essa pesquisa, eu descubro um conjunto grande de outros autores que estão questionando isso também, né? E estão dizendo, moradores de Brasília, ou ex-moradores de Brasília, ou estudantes da UNB, que hoje são excelentes pesquisadores, professores e profissionais, e hoje meus colegas, né, que debatem, né? Será que vale a pena a gente continuar chamando Brasília de a síntese modernista? Né? Ela pode, talvez, ser a síntese das artes daquilo que foi a ideia de artes naquele período, né? Mas reduzi-la ao modernismo, eu acho que é excluir aí uma construção histórica longa da formação do nosso país e, sobretudo, da nossa área de conhecimento, que é a arquitetura e urbanismo. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta, fazer uma consideração? Se quiser também escrever pelo chat. Janaína, por favor. Jefferson, eu fiquei assim, intrigada com as questões metodológicas mesmo. Queria te parabenizar. Eu imagino que não tenha sido fácil, né, percorrer tantos locais, e eu acho que dá um gostinho para a gente aí de como se fazer uma pesquisa histórica tão vasta e tão complexa, né? Então,
Parabéns. Eu queria só compartilhar uma experiência que eu tive em Brasília também, que me gera muitas inquietações, né? Quando teve uma vez que eu desci lá no plano piloto e fui andar lá da Praça dos Três Poderes pro Museu Oscar Niemeyer, que tem bem atrás, né? Tinha todo o acervo do Oscar Niemeyer. E aí eu fui a pé, fazer esse trajeto a pé, né? E eu estava sozinha, e aí eu comecei a perceber aquele espaço de um jeito diferente que eu já tinha percorrido com umas outras pessoas e de carro, né? Indo fazendo esse mesmo trajeto. E aí eu comecei a entender a síntese de Brasília enquanto cidade modernista e não para o pedestre, nesse trecho em específico, né? No entanto, quando a gente anda ali na, nas superquadras, a espacialidade também é totalmente diferente, né? Então, é de fato um espaço muito complexo para ser avaliado de uma maneira tão simplista e que traz várias experiências em espaços muito próximos, né? Então, até essa minha inquietação sobre essa relação do edifício à rua surgiu, né? Que eu trouxe para o doutorado, surgiu dessas primeiras experiências andando em Brasília também. E achei muito legal essa história da marcha de 1997, que é uma experiência totalmente diferente de um pedestre que estava no mesmo lugar. Muito legal. Verdade, né? Teu comentário me faz lembrar, eu estava numa das pesquisas, né? Imagina, eu fui no Caretinho, eu fui em arquivos assim que tinha estado de terra, não sei como que está hoje. E aí tinha um lugar, o ônibus parou, eu desci, tinha uns negócios lá perimetral, não sei como que chamava, aquele sol danado, né, de julho lá, e tudo seco. Aí tinha um cidadão ali, perto do ponto de ônibus, eu falei, olha, eu preciso ir em tal arquivo, né? Eu falei, rapaz, isso aqui está longe, viu? Ó, você pode ir por aqui, por ali, me deu umas 3 opções, tudo a pé, não tinha táxi, mas não tinha nada, Uber não existia. Aí eu falei, e qual que é o melhor caminho? Ele falou, o melhor caminho em Brasília, você entenda uma coisa, não esqueça mais, o melhor caminho em Brasília é pela sombra. Aí ele pegou, até logo entrou no ônibus e foi embora. Então, assim, essas coisas que a gente aprende usando na cidade, né? E com relação aos problemas de Brasília, que eu já saíram algumas matérias minhas lá no Correio Brasiliense e tal, sobre isso. Assim, é claro, tudo que se enumera de problema para Brasília, você replica em qualquer capital estadual do país. Replica, assim, de monte em cada um. Não é pouco, né? Sem a qualidade da superquadra, por exemplo, né? Que é a grande criação, ao meu ver, do Lúcio Costa. Né? A grande criação. A superquadra tem novidade. Né? A superquadra, ela, para mim, equivale, já falei N vezes isso, equivale às quadras de Cerdá. Né? Eu acho que ele rompe ali, ele junta a unidade de vizinhança, o olhar sobre a cidade, a relação com a árvore. Tem ali uma coisa que é uma novidade mesmo. Né? Eu acho que não tem. Eu acho que ele foi inovador. Né? E aí você anula, né? Como se você anulasse. O problema da monumentalização dos edifícios. É verdade, gente, eu concordo plenamente. Né? A falta do entendimento de onde acaba o público e começa o privado, quem cuida do quê. É uma cidade que fugiu dos padrões. Você tem que ter uma normativa que foge dos padrões. Né? Não dá para ficar fazendo analogia permanente, né, de uma cidade medieval com Brasília, né, que é a origem de uma parte das críticas europeias, né, que vão ser facilmente, né, assentadas aqui no país e que vai demorar décadas para a gente começar a construir uma crítica eminentemente brasileira sobre o Brasil. Né? Então, que não vai ficar reproduzindo, que vai partir daquilo que foi falado e vai verificar, vai estudar. E tem um conjunto de professores que fazem isso, muito mais do que eu, aí, mas que eu acho que são importantes de serem lidos. Né? Inúmeras vezes eu fui dar palestra sobre Brasília, interior de São Paulo, em vários lugares. Né? A primeira pergunta é, mas Brasília é a síntese do modernismo? Né? Então, a gente precisa estudar, né? Olhar um pouco para o que as fontes estão falando.
Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Bom, eu tenho alguns comentários só, né, que eu gostaria de compartilhar aqui com o professor Jefferson, né, e a partir da fala dele, né, que me suscitaram aí, né. Acho que foi muito legal você trazer esse percurso metodológico aí, né, e que dá até um conforto para a gente de ver que a pesquisa é uma coisa sempre dinâmica, né? A gente vai descobrindo novas coisas, a gente vai se deparando com algumas questões e a gente acaba vendo que se flexibilizar e adentrar nesse dinamismo às vezes é importante, né? Claro que o rigor metodológico é fundamental, mas a gente tem que estar sempre entendendo a pesquisa como algo dinâmico. Essa sua fala, né, de que a gente pensa Brasília como cidade, né, mas a gente deveria pensar em algo maior, né, me fez lembrar de quando o David Harvey fala sobre a Paris do Haussmann, né, que ele fala que o plano haussmanniano ele começa em Paris, mas ele termina no Canal de Suez, né? E a hora que você fala de Brasília e de que ela não é uma síntese, ela pode ser uma síntese de modernismos, né, de visões do moderno, e ao mesmo tempo de que ela começa como cidade, mas ela está ali no centro de uma radial de rodovias que vão cortar o país, né, me fez muito lembrar isso, né, de a gente pensar Brasília aí como acho que uma tentativa de síntese, né? Uma tentativa de síntese do que é o Brasil, né? E expõe esse dualismo que você está falando, né? De que Brasília ela é modernista, mas a gente tem que reformular o que a gente entende como modernismo, modernista, né? Porque eu acho que ela reforça esse dualismo, né? Tanto e realmente existem autores já que expõem isso, né? Naquele livro Linguagem Clássica da Arquitetura, o John Summerson usa os palácios de Brasília para defender que ainda existe a linguagem clássica da arquitetura, né? Então, e como que esse outro enquanto a maioria das pessoas estava morando ali na zona rural, né? E aí a gente queria construir algo que representasse um Brasil moderno, mas que na verdade não representava o que era o Brasil na época, que era um país ainda rural, agrário, onde as pessoas estavam no campo, né? E eu gosto muito de automóvel, né? Então, como que essa coisa de Brasília vai se associar não só ao rodoviarismo, mas à própria design, a imagem, né? Então a gente tem o Cinca Esplanada, o Willis Itamaraty, né? Tudo muito associado a Brasília. Então eu não penso numa pergunta, né? Mas eu gostaria de saber se você também compartilha desses pensamentos aí de que esse dualismo, né? Nisso que você coloca como interdisciplinaridade, né? Acho que a gente poderia ficar falando horas e horas, né? De uma perspectiva de interdisciplinar, de como que Brasília também reforça esses dualismos aí da sociedade brasileira, do momento histórico brasileiro, né? E falando de carro, tem o carro Brasília, né? Brasília, e você falou da marcha, né? Eu sou de Santa Bárbara do Oeste, né? Cidade do Romizeta, né? O primeiro carro nacional, em que foi feita a caravana de integração nacional, que o Juscelino atravessou o Brasil de Romizeta, né? Até Brasília, né? Exatamente. Então, André, com relação à dialética, né? Eu acho que o Antônio Cândido é o cara para ser lido, sim, né? Vários livros dele são maravilhosos. Eu acho que ele, dentro daquele momento dos anos 30, né, 40, que você tem uma produção muito importante de autores de diferentes frentes falando, e usam esse título, né, nos seus próprios estudos e livros, né, da formação do país, né?
Então, está lá Celso Furtado, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, todos eles, né? Seja mostrando que é o homem cordial, seja mostrando os donos do poder, do Raimundo Faoro, né? Seja mostrando na literatura como que isso se expressa, mas você tem um momento da discussão do país aí entre os anos 30 e 40 que é muito importante, né? E aí vai vir nesse esteio todo o Antônio Cândido, que vai vir explicar muita coisa, né? Inclusive o próprio Caipira, né? Mas vai falar dentro da amplitude da literatura brasileira, né? Vai extrair da literatura um elemento que ele diz que é da formação estética, da formação cultural do brasileiro, né? Que é essa permanente confluência de elementos que vêm de fora e de dentro, da tentativa de modernizar aquilo que ele acha que é arcaico. Imagina, hoje mudou tudo esse discurso, mas está lá, é uma peça histórica fundamental que tem que ser lida, né? Do cosmopolitismo e do localismo, e que isso ele não atua como um exclui o outro, mas eles vão convivendo conjuntamente, né? Então, quando você lê aquilo e olha para a semana de 22, e para o que virou a semana de 22 nos anos 50, nos anos 60, né? Todos os artistas que vêm a partir dessa discussão, né? A gente consegue perceber claramente isso, né? E vão surgir muitos textos, Aracy Amaral, tem um conjunto de outros autores que vão trabalhar isso muito fortemente nas artes, especialmente nas artes plásticas. Quando eu tive uma dica nesse trabalho, que é o que eu reproduzo para todo orientando meu, e eu vou falar aqui publicamente. Quando eu comecei a fazer esse trabalho em Brasília, o Fábio Lopes, que é professor de vocês, tinha acabado de entrar aqui em São Carlos, e ele falou, olha, você quer uma dica, faz o seguinte, começa pelos planos. Eu falei, puta, é muita coisa, não sei como que eu vou trabalhar tudo. Ele falou, estuda os planos, depois você vai ver o restante, só as fontes, vai na fonte. A fonte é fundamental. Vai na fonte. Aí eu fui na fonte, aí eu mergulhei, passei meses assim, reescrevendo os planos, estudando, desenhando, analisando, pegando informação, construindo o que tinha sido cada plano. Quando eu fui descobrindo os conhecimentos da engenharia, por exemplo, ou quando eu fui descobrindo a crítica da literatura e toda a leitura sobre a dialética, aquilo entrava com uma facilidade muito grande no meu debate. Ele capilarizava no meu debate, ele percolava no meu debate, né? Porque eu estava com conhecimento da fonte, que era o elemento principal da minha pesquisa. Quando você tem, porque se você vai se desbravar, você não conhece nada, né? Como era o meu caso, em outras áreas, a sua área já é uma complexidade, já é um mundo infinito de informações e complexidades. Se você vai para outra área, o risco de errar é muito grande, né? Porque você fica seduzido por muita coisa. Então, o risco de você errar é muito grande. Aí vale... Então, quando você se apega à fonte, ele é um dado estratégico, é uma estratégia fundamental para você não se perder, né? Então, quando eu li o Antônio Cândido, né, a crítica dele e alguns textos da formação, foram incríveis, porque eu via aquilo que ele estava descrevendo e que depois outros autores usaram para as obras de arte, eu via nos planos para Brasília. E quando eu conversava com os autores, eu via isso na fala, né, deles. E depois, mais para frente, aí trabalhando já mais geografia e economia no doutorado, só para fugir um pouquinho do assunto, mas para complementar o raciocínio, né, a minha orientadora, ela falava, eu estava também muito seduzido com as outras áreas de conhecimento, que me ajudava a explicar aquilo que eu queria falar, e ela falou, olha, não se esqueça de onde você está falando. Você é um arquiteto urbanista. Então, não se esqueça da tua origem. É importante que você saiba de onde você está falando, né? Porque as outras áreas são as outras áreas. E aí, claro, o Mancha, né? O Mancha, que é uma figura incrível, né, em todos os seus aspectos, todos, sem exceção, ele é um grande estudioso do saneamento, da salubridade, das doenças, que é necessariamente interdisciplinar, mas pela cidade.
pela cidade. Então, você olha essas coisas todas pela cidade. É a cidade que se está estudando, né? Então, é incrível. Eu acho que esses ensinamentos que eu tive, eu seria muito egoísta de guardá-los para mim, né? Eu tentei usar da melhor forma, não sei se eu consegui, mas eu faço questão de disseminá-los, sobretudo no programa em que eu estou, em que essas pessoas todas passaram, né? Ou estão, de alguma forma. Aí, Nayara. Posso falar? Vocês conseguem me ouvir? Obrigada, Jefferson, pela apresentação. Estava aqui falando com o meu colega que está assistindo aqui do meu lado também, que a gente já conhece o seu livro desde a graduação, e aí quando a gente ainda não tinha associado, né? Aí quando apareceu a capa, a gente falou, agora sim, agora eu lembrei. Então a gente é muito fã do seu trabalho já há muito tempo, e eu queria que você comentasse, pensando nessa ideia de que a gente não pode resumir Brasília só ao projeto dela, mas essa construção do ideal, e como você falou, né, de um grande caldo intelectual, como que você relaciona a utopia da construção de cidades novas, que não surge aí, né, mas que parece que ela é reforçada ou legitimada a partir desse momento no Brasil, principalmente. Poxa, Nayara, obrigado pelos elogios. E quero agradecer aqui os elogios que eu recebi pelo chat, a Janaína, me orientando, obrigado pela presença também de todos. Então, essa pergunta é super difícil, né? É um tema que esteve muito evidente na época que eu estava fazendo o mestrado, ele era um tema evidente, depois ele sumiu completamente, né? Ou, sei lá, ele ganhou mais força pela distopia hoje, mais atualmente, né? Mas o debate da utopia, né, do projeto de nação baseado em perspectivas mais concretas, né, ele estava muito presente ali quando a gente discutiu o Estado, né, a Cibele, Carlos Martins colocava essa pauta de discussão do Estado, a construção do Estado moderno, né, que não é o modernismo, está lá, muito antes, muito. Construção do Estado, né, existe Estado. Depois, o que o Estado faz, né, como que a arquitetura é assimilada pelo Estado, o Carlos fala isso, né, o Hugo Segawa, com quem eu tive aula também em São Carlos, discutia muito essas relações políticas. No livro, Nayara, ficou um pouco mais reduzidinho, mas na dissertação, que eu tinha, foi até uma opção minha mesmo, não foi editora, nada, mas ela está mais completa, eu faço uma recuperação, pela leitura do Maik, inclusive, que também foi meu professor, né, e que traz o debate do urbanismo, né, desde a Renascença, como que o aspecto ideológico de tudo isso, né, como que as cidades vão se formando. E aí eu faço uma recuperação dos principais projetos utópicos lá, que a Françoise Choret coloca, entre outros, né, mas não só aqueles, mas eu faço uma recuperação um pouco desse repertório, não para discuti-los, não é uma discussão, é recuperação de repertório. Por quê? Porque muitas das fontes, eles ou mencionam, né, os projetos, os autores, ou eles mencionam, ou então aquela ideia aparece de alguma maneira no projeto, mesmo sem estar explicitamente, né? Então, no meu livro e na dissertação, essas questões da cidade e da utopia ou da cidade utópica, ela vai entrar mais como um referencial de repertório, né? Agora, eu acho que tem um dado que eu acho que é importante, né? E quando eu estava trabalhando, né, o livro do Nestor Goulart, sabe, o Evolução Urbana no Brasil, é uma pesquisa maravilhosa, né? Ele estava assim na minha frente assim, o tempo todo, ele estava ali, eu olhei muito para ele.
E o Nestor é um cara que discute um pouco essa ideia, né, da cidade, dessas utopias, né, a ideia da utopia do Thomas Morris, né, imagina aquilo que quando ele está construindo aquilo, teoricamente, é quando a América está sendo colonizada, né? E aí ele vem contando a história e como que o território vai se formando, né? A cidade Brasília, ela no discurso, ela é colocada como uma cidade utópica. O Mário Pedrosa, que é um grande crítico um grande crítico de artes da época, né, e que era um entusiasta de Brasília, sem deixar de criticá-la, ele fala, olha, tem um quê de utopia, e eu vou falar para vocês aonde é. No projeto do Lúcio Costa, está tudo resolvido, mas, por exemplo, não tem penitenciária. Então, é uma cidade que carrega, de alguma maneira, alguns elementos de um desejo maior do que a obra em si. Né? Então, eu faço um pouco desse percurso, não de forma investigativa, mas de forma, acho que como um panorama, né? Dessa relação. A pesquisa do Ricardo Televisão e a pesquisa do Renato Leão, Ricardo Televisão da UNB, do Renato Leão, na UEM, são importantes porque elas mostram a quantidade de cidades novas construídas no país, no século XX. Estou nem falando, né? Falando do século XX. É incrível essa quantidade, né? E cada cidade que é construída do novo, ela carrega um objetivo de mudança, da negação dos problemas pela construção de um dado novo. Né? Isso é a essência da utopia. Brasília não está distante disso. Mas eu gosto do texto do Lúcio Costa, quando ele, que eu acho que é no Brasília Revisitada, em 86, 87, eu acho, que é quando ele, eu acho que é disso aí, agora eu estou sem o livro dele aqui, mas ele fala assim, eu fui até, porque ele não vai para a construção de Brasília, né? Fica o Lúcio Costa, fica o Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa fica no Rio. Né? Eu perguntei para a filha dele, mas aí, por quê? Papai achava que só um devia mandar lá e um devia mandar aqui. Então, ele preferiu ficar aqui e o Oscar cuida do canteiro lá. Mas quando ele vai diversas vezes, claro, né? Mas quando ele vai para a plataforma da rodoviária, que é o que ele cria como centro comercial, né? Aquelas duas grandes galerias, que hoje tem mais cara de shopping, mas são propostas como duas grandes galerias, uma funciona mais, a outra menos. Ele vai lá e ele vê aquilo tomado, ele fala, não, aqui essas galerias serão que nem as ruas de Veneza, onde as pessoas vão andar, a elegância metropolitana vai estar aqui, e Então, ele cria ali uma atmosfera super requintada para aquelas áreas. Leia no memorial. Aí, quando ele vai para lá, ele fala assim, olha, eu fui até as galerias, eu fui até o centro comercial que eu construí, e eu vi que ele está tomado de barraquinhas e ambulantes, a fumaça, ele descreve um ambiente que não tem absolutamente nada a ver com o que ele tinha proposto, né? Com a utopia, né? Com aquele ideal. É um autor, uma pessoa. Isso é inadmissível. Isso. É um autor que está colocando isso. Aí ele fala assim, e tem mais. A realidade foi muito melhor do que o projeto. O que eu vi lá é muito melhor do que eu projetei. Então, esse é um aprendizado, né? Para nós, arquitetos urbanistas, eu gosto dessas leituras, porque por trás das teorias, né, vem essa visão do cara que construiu a capital do país, concebeu a capital do país. Né? Então, ele tem essa noção e, claro, atrás disso vem uma crítica gigantesca, né? Do que ele mesmo tinha proposto. Né? Ele era um cara muito inteligente. Pode ter muitas críticas, mas ele era um cara muito inteligente. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário ou uma pergunta? Se não, vou passar a palavra para o Jefferson, se ele tiver alguma consideração final, e depois a gente encerra. André, eu acho que eu já fiz muitas considerações, o pessoal deve estar cansado de me escutar aqui, então eu só quero agradecer
quero mencionar que talvez seja, eu acho que é a primeira vez que eu venho apresentar o livro aqui no IAL. Lembro de ter lançado, quer dizer, lancei num SHCU e tal, mas é uma outra coisa, né? Mas para debater o livro, né, que não é fazer uma aula sobre Brasília, para debater o livro, acho que foi a primeira vez e foi bem gratificante. Então, quero agradecer essa oportunidade que vocês me proporcionaram. E a todos os presentes nessa segunda-feira. Ah, que bom, a gente que agradece, eu acho que foi uma excelente oportunidade, né? Está falando tanto, né, das questões nacionais, seja por conta do bicentenário da independência, seja por conta do centenário da Semana de Arte Moderna, seja por conta até do momento difícil que a gente está vivendo como país, né, hoje. Então, acho que foi muito enriquecedor, muito oportuno e, ao mesmo tempo, contribui muito para as questões de pesquisa mesmo, né, porque você esmiuçou aí o percurso metodológico da pesquisa. Então, a gente agradece muito você ter aceitado o convite, ter participado aqui. A gente agradece também aos presentes, né, por estarem aqui até esse horário, né, então, nosso muito obrigado. E a gente lembra que a programação da Semana da Pós continua. Amanhã nós temos a mesa 2, que, às 9h30 da manhã, que é a questão racial, feminismo e espaço urbano. No período da tarde, às 14 horas, nós temos a oficina Fotografia, o olhar no corpo urbano, e nós vamos fazer a produção de câmeras obscuras. E à noite, às 18h30, nós vamos ter a mesa 3, trabalho, produção e consumo. Então, a gente se vê amanhã. Nosso muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite.